Aí entra na minha live pelo do Passo Um, vê se você acha aí, senão a gente inverte. Como é que eu acho você aqui? Tá, Gabriel ao vivo. I- Cliquei em cima. Isso. Você vai mandar um convite pra ele, Gabriel? Isso, assim que ele entrar eu já. Solicitar. Enviar. Isso, aí eu chamo ele. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ter uma live agora maravilhosa. E nosso palestrante do dia, que está entrando pelo. Aê, maravilha. Vamos dar uma melhorada aqui nesse som. Tem o pessoal entrando. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, Carlos Felipe, como tá? Boa noite, tá me ouvindo bem? Eu te ouço bem. Vamos ver o que Maravilha. a galera fala aí, como é que eles ouvem. Cheio da ciência aqui, né? Agora sim. Pessoal, boa noite. Maria Elisa, boa noite. Eduarda, Cris. Vocês nos ouvem bem? Fala mais um pouco aí, Carlos Felipe. Eu gostaria de agradecer o convite inicialmente, né? É uma honra poder conversar com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, né? Falar um pouquinho aquilo que a gente não aprende na escola e deveria aprender, né? Então, primeira informação bacana é que educação financeira deveria ser aprendida na escola. É, assim, a gente tem uma esperança, né? Desde 2019, parece que isso já começou a entrar nos currículos escolares, né? Mas nós temos uma geração que não aprendeu isso na escola, né? A nossa geração, gerações um pouco mais velhas, não tiveram essa oportunidade na escola. Então, a gente teve que correr por fora, né? Teve que ler bastante livro, fazer bastante curso, para tentar viver um pouco diferente do que a grande maioria. Verdade. Acho que o pessoal tá falando que tá dando eco o meu som. Você quer testar com fone aí ou tá indisponível? Testar o meu com fone? É, é isso, pessoal. Maria Elisa deu um feedback aí, ó. Boa noite, pessoal. Neto, Sara, Cristina Trigo. Aumenta o som do Cal. Elifas, boa noite. Pessoal, então hoje, enquanto o Cal tá conectando o fone, nós vamos estar batendo um papo sobre educação financeira, finanças. E acho que já já não vai ter mais esse eco. Vocês me ouvem melhor agora? Eu já ouvia bem, mas o meu eco continua acontecendo aqui, ó. Fica sem. Melhora? Ou não? Acho que não, tem um delay. Melhorou, parece que melhorou. Eu ainda ouço um eco. E o meu, vamos ver. Testando o meu som aí, como é que tá? Tá ouvindo bem? Bom, vamos lá. Então, eu tenho uma pergunta para a gente começar, antes do Carlos Felipe se apresentar. Por que uma pessoa deve estar aqui nessa live para aprender o quê? Olha só, eu gostaria de comentar que as pessoas deveriam ficar aqui por alguns motivos. Eu pretendo passar três informações valiosas. A primeira delas, eu quero comentar três grandes, quer dizer, o primeiro é um grande erro que as pessoas cometem quando se trata de dívida. Então eu gostaria de passar essa informação para que as pessoas não incidam nesse tipo de erro. Eu gostaria também de passar uma sugestão
uma sugestão de um orçamento doméstico e familiar, uma forma das pessoas organizarem as suas finanças domésticas e familiares. E por fim, eu gostaria de passar 2 investimentos que as pessoas agora não podem deixar de ter, agora em maio de 2020, por conta do momento que nós estamos passando. Orçamento familiar, investimento neste momento, e qual que é o outro? Que deu uma cortada para mim. Principais erros, né, que as pessoas cometem com dívidas. Perfeito. Perfeito. Então, quem estiver vendo aí, como os comentários estão habilitados, pode dando um toque para a gente se faz sentido para vocês esse conteúdo e o que vocês esperam dentro disso, que muito provavelmente a gente consegue responder ainda no final da live. Beleza? Então, vai começar por onde, Carlos? Ó, a minha ideia, eu queria fazer uma abertura comentando um pouquinho de um dos temas que a gente aprende na escola, lá no antigo segundo grau, atual ensino médio, que é o tal dos juros compostos, né? Esses juros compostos é aquele que incide sobre o principal e que vai se acumulando no tempo. Um sábio aí chamado Albert Einstein teria dito que é uma das forças mais poderosas do universo, quiçá a 8ª maravilha do mundo. Só que o que acontece? As pessoas, elas, por às vezes ignorância, por desconhecimento, elas não usam esses juros compostos a favor delas. E o que seria, né, você usar esses juros compostos ao seu favor? Eu costumo usar como um exemplo uma pessoa jovem, começou a trabalhar agora com seus 18 anos, né? Essa pessoa, eu coloco números hipotéticos apenas para chamar a atenção, né? Se ela juntar R$ 250 por mês, R$ 250 por mês, e ela fala assim, ó, eu gostaria de me aposentar com 50 anos de idade, por exemplo. Olha só, né? Em tempos de reforma da Previdência, se aposentar com 50 anos está uma maravilha, né? Então ela por 200, vai colocar R$ 250 ao longo de 32 anos, né? Dos 18 aos 50 anos de idade. Se você fizer uma conta simples, né? Você vai ver que ao redor, ao longo desses 32 anos, ela juntou alguma coisa como uns R$ 96.000. Aí você fala, pô, mas como que alguém vai se aposentar com R$ 96.000? É uma quantia grande de dinheiro, mas será que é suficiente para você se aposentar? E aí o que acontece? Se você só juntar esse dinheiro, você está só poupando. Se você colocar esse dinheiro para trabalhar para você investir esse dinheiro ao longo dos 32 anos, olha só, né? A gente chama do prêmio da espera. Então, uma conta simplesmente para demonstrar um exemplo, né? Supondo que você tivesse um retorno de 1% ao mês ao longo desses 32 anos, né? No final de 32 anos, você teria, sabe quanto, Gabriel? Tô curioso. Pois é. Você Tô anotando, inclusive, viu? Você teria algo em torno de R$ 1.130.000. Ou seja, né? Você teria ganhado... Mais de 1 milhão a mais. Mais de 1 milhão. Você teria ganhado 1 milhão por ter essa disciplina de aportar todos os meses R$ 250 e por ter a paciência de esperar os 32 anos para você chegar nesse objetivo. Então veja, é o que nós chamamos de o prêmio pela espera. Perfeito. Então, só para dar um toque para quem entrou agora, nós estamos falando então hoje sobre educação financeira e algumas dicas importantes para este momento de pandemia e para comportamento de quem gostaria de se aposentar, por exemplo, com 50 anos. A primeira boa aí para quem gosta de informação rápida. Eu achei muito interessante que você colocou uma situação que ela viabiliza financeiramente para muita gente, né? Porque você não falou assim, olha, para se aposentar com uma quantia X, você precisa guardar R$ 3.000 ao mês.
Não, pois Você está é, falando de e você 250 repara o reais. seguinte, veja que eu falei, estou falando dos juros compostos, né? As pessoas normalmente elas não conhecem essa informação. Mas se eu perguntar, por exemplo, quem aí já não comprou um carro, mas pagou dois? Ou quem não comprou um apartamento e pagou três? Por quê? Porque os juros compostos está sendo utilizado em seu desfavor, né? Às vezes a pessoa não sabe, né, que ela pagou os 3 apartamentos ou Exato, os dois. exatamente. Então, a ideia da educação financeira é conscientizar as pessoas disso. E aí tem uma frase que eu gosto muito de usar que é assim: antecipar custa, retardar rende. Então, se você quer antecipar um consumo que você ainda não tem esse dinheiro, isso vai ter um custo para você. Agora, se você retardar e esperar para ter esse consumo lá na frente, você vai ser recompensado por isso. Perfeito. Eu estou fazendo várias anotações aqui. Maravilha. Então, isso aí a gente utiliza normalmente para chamar a atenção das pessoas, né? De que, assim, é uma coisa que é acessível, é uma coisa que é possível de se conquistar, basta você ter o conhecimento, né? E é justamente isso que a gente está tentando comentar aqui com vocês. E aí eu queria até já aproveitar e fazer o link com relação a um ponto que eu falei que ia abordar, que é a questão dos principais erros que as pessoas utilizam quando elas se endividam, né? Porque muitas vezes as pessoas se endividam, e se a gente pegar as informações recentes da Confederação Nacional do Comércio, você vai ver que, infelizmente, 65% das famílias brasileiras são endividadas. E olha só, além de 65%. 65% das famílias brasileiras são endividadas. Olha que informação ruim, né? E veja, se você for a fundo no porquê elas têm esses endividamentos, você vai se surpreender ao descobrir que praticamente 79% dessas dívidas são dívidas que foram contraídas no cartão de crédito. Ou seja, são dívidas de consumo. Porque a pessoa ela não vai comprar um carro, uma casa, um bem patrimonial no seu cartão de crédito. Ela vai comprar um celular, um tênis, uma bolsa. Então você vê que o brasileiro ele acaba indo por essa dívida de consumo e ele não percebe que os juros do cartão de crédito é utilizado em desfavor dele. Tô anotando. Se você tiver uma ideia, uma dívida no cartão de crédito de 10 mil reais em um mês, que porventura você não consiga pagar, em um ano, essa dívida de 10 mil reais, ela se transforma em 40 mil reais. Ela multiplica por 4 em 12 meses, por conta da incidência desses juros compostos, mas agora em desfavor da pessoa. E é isso que a gente gostaria de chamar a atenção. Eu poderia pensar então que a maioria das pessoas que acabam entrando nisso não tem o conhecimento do buraco e depois os próximos passos podem ser ainda pior se não tiver o conhecimento do que fazer para sair dele. Com certeza. Sem falar que eu nem mencionei aspectos que geram emocionais, né? Porque, segundo até mesmo Gustavo Cerbasi, que é um excelente educador financeiro, ele fala que o divórcio, a segunda maior causa de divórcio no mundo é o endividamento financeiro. Olha só, o endividamento financeiro gera divórcio, gera depressão, gera insônia, e aí, infelizmente, acaba acarretando, às vezes, até mesmo no suicídio. E não é isso que a gente quer, né? Com certeza, não é isso que a gente busca. Você sabe que, vou fazer um parênteses aqui, me perguntaram por que que a gente ia fazer uma live de educação financeira, sendo que o Passo 1 tem a maioria do seu público trabalhando na parte da saúde, né? Que nossos principais cursos são na área da saúde, muitos na área da educação também. Mas eu acredito que o compartilhar desse tipo de informação que traz um benefício
para a vida das pessoas, ele é bem significativo. Então, que nesse momento é muito oportuno falar disso, porque deve ter muita gente com uma diminuição de renda que depois pode pagar um preço alto durante um tempo considerável, né? Não tenha dúvidas disso, né? E aí que eu gostaria até de aproveitar e entrar nesse primeiro ponto, que é a questão de uma estratégia, né, para essas pessoas saírem disso, né? Porque Perfeito. a primeira coisa que você tem que buscar quando você está endividado é tentar descobrir o tamanho do seu buraco, né? O que está rodando contra você? Então é você tentar descobrir, por exemplo, qual que é a taxa de juros que está correndo contra você. E aí você utilizar do conhecimento financeiro, da educação financeira, para você conseguir sair disso. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um crédito consignado que você consiga num banco. Lembra aqueles mesmos 10 mil reais que eu falei, que virariam 40 mil em um ano no cartão de crédito? Se você pegar um empréstimo consignado em um banco, se você trabalhar na iniciativa privada, a taxa de juros vai fazer com que esses 10 mil se tornem 13 mil após um ano. Enquanto se você de repente for um servidor público, esses 10 mil podem virar 12 mil. Então veja que a ideia por trás disso é, você pode fazer uma dívida muito mais barata do que a dívida que você tem, para você conseguir sair dessa situação. Entendeu? Essa é a grande sacada das pessoas. Elas tentarem descobrir qual é a dívida que ela vai pagar um juros menor, para ela poder sair daquela dívida que tem um juros muito maior contra ela. Perfeito. E pessoal, vai comentando aí, ó, se tá fazendo sentido para vocês, vai no aviãozinho, chama mais uma galera, convida aí, porque deve ter muita gente precisando desse conhecimento para não entrar nesse buraco ou para sair do buraco financeiro, ou até melhor, se você não está nisso, para ter uma perspectiva de evolução na sua vida financeira que vai liberar outras coisas aí, né? Olha lá, eu queria trazer uma informação para você da Passo 1, que tem gente lá em Vancouver, no Canadá, assistindo essa live. Um abraço pro Myron. Um abraço pro Myron. Show de bola. Eu vi E aí, gente Gabriel? da Europa aí também. Gente da Europa. Aqui tá ficando internacional essa Passo 1. Maravilhoso. Então, eu queria também aproveitar e tocar em um ponto que eu não sei, né? A educação financeira ela tem 3 grandes pilares. Olha lá, tem uma pergunta aí, ó. Provavelmente deve ser de algum. Ó, o juro a nosso favor, na poupança não é atraente. É uma taxa muito pequena comparada a uma taxa desfavorável. Ou seja, pouco atraente, talvez por isso temos uma porcentagem tão pequena de investidores. Olha, eu vou soltar uma informação aqui que você me cobra no final da live. Você sabia que quem deixa dinheiro na poupança hoje tem um retorno negativo? Está perdendo dinheiro? Não tá poupando, cara? Não, ele tá ficando mais pobre, tá perdendo dinheiro. É melhor gastar o dinheiro. Porque vai É melhor ficar torrar a pobre. grana? Vai perder, né? Você vai pôr 10 mil, na hora que você for ver, você vai ter menos que 10 mil. Mas a gente vai falar disso no final da live. Tá? Muito obrigado aí pela Neto. Neto fez um comentário bacana aí. Eu só queria aproveitar e dizer assim, né? Esse tema, ele é muito amplo. A gente pode dar mais enfoque na questão do endividamento, ou a gente pode dar mais enfoque na questão do orçamento doméstico e familiar, ou podemos falar de investimentos, né? Então, isso varia muito de acordo com o que as pessoas têm mais interesse. Então, eu separei alguns principais tópicos desses itens para a gente conversar. E aí a gente pode, evidentemente, tirar dúvida das pessoas, o que elas preferirem. Teve uma pergunta aí também, ó, não sei se é propícia para agora, sobre Tesouro Direto. Tesouro Direto, legal. Eu queria dar um abraço aí pro Michael Renan, um grande amigo, um grande sócio. Muito obrigado pela presença.
Tesouro Direto a gente vai comentar então quando nós falarmos dos investimentos, tá? Eu só vou fazer um comentário rápido sobre orçamento doméstico familiar, porque olha ali, ó, a Anice está perguntando de investimento, então a gente daqui a pouco entra em investimento. Orçamento doméstico e familiar. Lembre-se que para as pessoas poderem investir, elas têm que ter dinheiro que sobra no final do mês, né? Por isso que a gente sempre começa falando do endividamento, para tentar fazer com que as pessoas tenham um fluxo de caixa positivo, né? Uma entrada maior do que uma saída. E para isso a gente faça uma sugestão de orçamento doméstico e familiar. A sugestão que eu vou passar, ela é chamada de 50-30-20 ou 50-35-15. Então fica a gosto de cada um dentro da sua própria realidade, né? Como funciona essa divisão? Então imagina que você tem o seu orçamento, 50% dos seus gastos ou das suas receitas devem ser direcionadas para os gastos essenciais. O que são gastos essenciais? São gastos com saúde, são gastos com educação, são gastos com transporte, são gastos com moradia, com luz, com água. Então são os gastos essenciais. 30% a 35% nós chamamos do seu estilo de vida. É você investir em si mesmo. Você investir no seu lazer, na sua gastronomia, um plano de internet, um celular, ou seja, você ter uma rotina mais confortável. Aqueles que nos acompanham há um pouco mais tempo sabem que eu e a minha esposa nós temos um lema que que a gente gosta de falar assim, né? Mais lugares e menos coisas, né? Então a gente, nesse estilo de vida, a gente prefere ter menos bens materiais e ter mais coisas, né? Conhecer mais lugares, conhecer mais culturas, viajar. Essa é nosso lema de vida, né? E aí você tem que destinar entre 35% e 30% da sua renda para isso. E por fim, seria os 20% ou 15%, seria você investir no seu futuro. O que é investir no seu futuro? É você separar um dinheiro para sua aposentadoria, para sua previdência. Nós comentamos recentemente que se você poupar R$ 250 ao longo de 32 anos, eu vi que o Vitor tá na live aí, ó. Vitão, essa é para você, cara. R$ 250 durante 32 anos, 1% ao mês. Quando você tiver 50 anos, você vai ter 1.100.000 na sua conta. Olha só que maravilha. Então, olha ali a Poliana dizendo que é adepto desse estilo de vida. Até nos encontramos já cumprindo esse estilo de vida, né, Poliana? Um abraço para vocês. Então veja, esses 15% da sua receita tem que ser destinado uma parte para a sua previdência, uma parte para o seu investimento. E aqui eu já gostaria de chamar uma atenção especial. Quando nós falamos de investimento, lembre-se sempre que você tem que ter 3 potinhos. Você tem que fazer o seu investimento para atender às suas necessidades de curto prazo. Você tem que fazer investimentos para atender às suas necessidades de médio prazo. E investimentos para atender a sua necessidade de longo prazo. Então lembre-se disso. E aí entra até na pergunta que a própria Renata ela fez. Obrigado, Rê, pela presença. Aonde investir, né, para sua reserva de emergência, para sua caixinha de curto prazo. Então a gente vai falar sobre isso quando nós entrarmos no termo investimento. Tá bom? Deixa eu fazer um comentário ou uma pergunta aqui também. Nós estamos tentando conversar com pessoas um público diferente, né? Tem pessoas que já são investidores e querem saber mais sobre isso, tem pessoas que querem começar a fazer ou praticar esses hábitos, ou fazer com que algumas práticas esporádicas se tornem hábitos, né?
E eu achei muito interessante essa parte onde você divide esses 50, 30, 15, porque muitas pessoas que não têm esse hábito costumam dizer que o guardar, ou seja, você vai ter uma vida de privação. Poxa, eu vou pensar no meu futuro, mas eu não vou viver o presente. Eu não tenho nada disso. E na verdade, quando se coloca uma porcentagem de 30 a 35% dos ganhos disponível para o seu estilo de vida presente, é uma porcentagem generosa, né? Com certeza, com certeza. Assim, ninguém aqui quer deixar de viver o presente, né? Porque você vai guardar dinheiro de uma maneira obstinada. Não. É simplesmente a gente desenvolver o hábito de viver com um pouco menos do que a gente ganha, né? Porque esse é o grande problema das pessoas, né? É aquela grande frase que não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Então, aí você é promovido, você tem um aumento e você aumenta os seus gastos, aí você quer trocar de carro, você quer morar numa casa maior. Então, a ideia é justamente você combater esses velhos clichês, né, que existem. Então, infelizmente, a nossa cultura, ela foi muito influenciada pela cultura americana, né? Por esse capitalismo de consumo, né? Essa vida de você querer consumir. Sendo que existem outros lugares no mundo que as pessoas elas aprendem a ter uma vida mais simples. Mas uma vida mais simples não significa uma vida com menos qualidade. Veja só, quantos de nós, quantos de vocês que são pais, já pegaram os seus filhos e ao invés de ir no shopping para ir no cinema e comer o McDonald's, que é uma cultura americana, levaram os filhos para fazer um piquenique no parque, que é uma cultura, por exemplo, europeia. E aí queria deixar um beijo aí pro meu irmão, que mora em Barcelona e sabe que isso é uma cultura europeia. Então veja, é um hábito de vida diferente, é um estilo de vida diferente por conta de uma cultura. Então, em quem você quer espelhar, né? Aí tem uma frase que eu gosto muito. Para você ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Se você repetir o mesmo comportamento que as pessoas têm, você vai ter o mesmo resultado que as pessoas têm. Olha só, muitas perguntas aqui, ó. Meu áudio está condenando minhas anotações, né? Não, O pessoal maravilha. já sabe quando eu estou fazendo as anotações. Então, resultados diferentes necessita de hábitos diferentes. Com certeza, com certeza. Então, é isso que a gente quer despertar nas pessoas, né? Então, veja, como o nosso grande amigo e mentor Marinho, né? Um abraço para ele, ele colocou aqui, né? De uma linguagem simples e acessível. É você ter o hábito de viver com menos que você ganha. Essa é uma grande chave. Viver com menos que você ganha. Uma outra grande chave. Fugir das dívidas de consumo. Né? Pô, por que eu preciso ter o último celular que saiu, né? O iPhone, eu não sei nem qual que é o último iPhone, me desculpa aí, viu, pessoal? Minha ignorância tecnológica. Mas por que eu preciso ter esse celular, né? Tudo bem, se você trabalha com isso, é diferente. Né? É um Então, investimento. é um investimento, né? Se você precisa disso para o seu trabalho, é um investimento. Então, fugir dessa dívida de consumo, evitar, né? Antecipar um consumo que você não tem o dinheiro. Então, não compra um carro para você pagar dois, né? Então, espera você ter o dinheiro para você comprar o seu carro. Então, Essa prática de antecipação de bens, então, é um outro fundamento que leva para resultados negativos. com certeza, é aquela frase que eu gosto de falar, né? Antecipar custa, retardar rende. Então veja, eu quero comprar hoje um Civic zero, que custa 100 mil. Tá bom, mas você tem quanto? Eu tenho 50. Então você vai ter que pegar 50 emprestado. E você vai pagar, nesse carro de 100 mil, você vai pagar 120, e a hora que você for terminar de pagar, ele vai estar valendo 70. Então veja, não faz muito sentido. E se você tiver os 100 mil na mão, você vai chegar lá na concessionária, em vez de pagar 100 mil no carro, você vai pagar 90. Então você vai conseguir ainda um desconto do carro.
Então, essa é a grande, é uma grande chave, tá? Perfeito. É, pediram para avisar aqui que vai ser disponibilizada uma planilha, é isso? Do professor? Olha só, eu arrumei uma planilha para ajudar aí do orçamento doméstico e familiar. A gente tem bastante informação, né? Tem muita gente que faz um trabalho muito bacana. Eu até faço questão de no final mencionar algum dos meus mentores, pessoas que eu me inspiro, né? Ó, uma pergunta excelente, Valmirzão, ó, nem acredito que você está aí, Valmir Clemente, um grande abraço. Investimento fora do país. Ó, estão perguntando de Oi BR3, ó. O pessoal quer saber dicas de ações. Então a gente vai falar sobre isso. No final da live vamos disponibilizar uma planilha, então, que eu peguei para vocês aqui, muito bacana, para o orçamento doméstico e familiar. Então, só para a gente encerrar esse Para a tópico, gente ganhar tempo, então, vamos fazer assim: quem quiser essa planilha, só manda um direct para a gente e a gente faz o envio depois. Assim, a gente ganha tempo aqui na live. maravilha. Então vamos lá, só para a gente fechar o orçamento doméstico e familiar, 50-30-20 ou 50-35-15. Divida o seu orçamento em gastos essenciais, em estilo de vida e investindo no seu futuro. Tudo bem? E aí nós podemos entrar, Gabriel, se você não tiver nada contra aí, talvez no tema mais importante, assim, talvez que tenha, pelas perguntas aqui, gerado uma maior curiosidade, que é realmente a questão do investimento, né? O que você acha? Vamos lá. Estou curioso também. Eu gostaria de iniciar falando do investimento, destacando uma frase que eu gosto muito, que fala assim: não trabalhe pelo dinheiro, coloque o dinheiro para trabalhar para você. Então, mostre quem que é o senhor de quem, né? É você que trabalha todos os dias para ganhar dinheiro ou você põe o dinheiro para trabalhar para você? Então, é aí que a gente acende a luzinha dos investimentos, né? E aí, falando de investimento, eu gostaria de mencionar o seguinte para vocês, pessoal. Quando nós falamos de uma carteira de investimentos, então veja que eu vou dar uma visão macro e aí a gente pode depois atender, evidentemente, as questões pormenorizadas. Mas eu tenho que separar pelo menos quatro grandes caixinhas dentro do seu portfólio, tá? Aquela primeira caixinha que vai atender às suas necessidades de curto prazo, que é a caixinha da reserva de emergência. Então a caixinha de curto prazo é a reserva de emergência e aí sim nós podemos entrar depois em algumas indicações, né, assim, não indicações, mas aonde eu posso achar uma reserva de emergência, né? Bacana. Então a primeira caixinha é a reserva de emergência. Quanto que eu tenho que pôr nessa caixinha? Vai variar muito da sua profissão, do seu estilo de vida, da sua estabilidade no seu serviço. Por exemplo, se você está estável no seu trabalho, se está tudo bem, pô, você ter 3 vezes o seu orçamento doméstico, o seu gasto mensal dentro dessa caixinha é suficiente. Então a gente indica de 3 a 12 meses dos seus gastos mensais na reserva de emergência, dependendo da estabilidade do seu trabalho ou não. Então, se o seu trabalho é um pouco mais instável, colocar 6 meses do seu gasto é interessante na reserva de emergência. Beleza? Na sequência, pô, não tem como a gente não falar. E na verdade, assim, não é que você precisa completar uma para você ir para outra, né? Então, você já deve começar a pensar naquela caixinha lá do longo prazo, que é a sua aposentadoria. Veja, nós acabamos de passar por uma reforma da Previdência, não sei quantos acompanharam diretamente, mas em resumo, né, a situação fiscal do país ela estava caminhando para algo impagável. Então, assim, eu não sei vocês, né, mas eu não pretendo confiar o meu futuro, a minha aposentadoria, unicamente na mão do Estado. Porque se chegar lá na frente e o Estado tiver quebrado, eu não vou passar fome por conta disso. Então aí entra, já respondendo a pergunta do nosso grande amigo Marinho, a previdência privada. Veja, pessoal, a previdência privada ela tem passado por mudanças muito relevantes nos últimos 5 anos.
Se você for pesquisar sobre a previdência privada, você vai ver que nos últimos anos, a grande maioria, mais de 90% dos planos de previdência privada, eles estavam alocados em renda fixa. Então a pessoa pegava o seu dinheiro, investia na renda fixa e te cobrava uma taxa muito alta, o que fazia com que o retorno da sua previdência fosse muito baixo, porque ele te cobrava uma taxa alta para investir num veículo que não te dava um retorno muito bacana. Só que hoje as coisas mudaram. Hoje nós temos previdências que investem em fundos de ações, nós temos previdências que investem em fundos multimercados. Então hoje existem sim excelentes estratégias que podem ser adotadas na previdência privada. Então, para quem tem pelo menos 10 anos até a sua aposentadoria, previdência privada é bacana, dá para a gente fazer uma estratégia bem interessante na previdência privada, e aí você preenche uma segunda caixinha dos investimentos, que é o investimento de longuíssimo prazo, que a gente mencionou até como exemplo, um valor de R$ 250 ao longo de 32 anos, você será um aposentado milionário, né? Olha só, e pode escolher aonde você quer passar a sua aposentadoria. Legal? Legal. Lembrando então, aproveitar a vírgula que está sendo feita. Quem está gostando, pessoal, adquira o hábito de compartilhar as coisas boas dessa vida. Né? Está sendo distribuído um conhecimento e as pessoas devem ter a possibilidade de acessar isso. Então, vai aí embaixo no aviãozinho, manda aí para umas 5 pessoas e volta para cá. Maravilha. Olha lá, tem uma pergunta do personal Rafael Monteiro, dos melhores personagens aí da região de Araraquara, quiçá do estado de São Paulo. Muito boa pergunta relacionada à previdência privada. Sim, Rafael, hoje existem alternativas muito boas em previdência privada. É claro que, pessoal, o tempo aqui é curto, né? Talvez a gente não consiga detalhar de forma pormenorizada cada um dos tipos de melhores opções dentro de cada um dos investimentos. Aí, se vocês quiserem, entre em contato com o Gabriel, a gente pode marcar uma outra live para falar de forma um pouco mais detalhada cada um dos tipos de investimento, tá bom? Então vamos lá, só retornando, né? A primeira caixinha da reserva de emergência está montada, ou você está montando ela, né? E aí você tem que procurar um fundo bacana, tá bom? A gente pode detalhar um pouco depois. Você está montando a sua previdência, então você está pensando lá no longuíssimo prazo, e aí você vai ter que montar o seu investimento de médio prazo, né? Porque naturalmente você pode querer trocar de carro, ou precisar trocar de carro, você pode querer fazer uma viagem com a sua família, ou até mesmo, de repente, construir uma casa, comprar um apartamento. Então veja que, olha só, meu grande amigo Gabriel aí, ó, construtor de carteirinha cheia. Veja que essa carteira de médio prazo, ela também é importante, tá? E aí essa carteira de médio prazo, ela tem que ser um portfólio à parte. E neste portfólio, eu gostaria até de responder uma pergunta do meu amigo Valmir. Você tem que ter investimento internacional, tá? É claro que nós estamos falando aqui já de uma pessoa que tem um pouco mais de um capital um pouco maior, né? Então ele já passou, né, pela reserva de emergência, já tem a sua previdência, e aí ele está pensando num portfólio de médio prazo, e aí sim é necessário você diversificar com um portfólio internacional também. Eu acho que algo em torno de 20% desse seu portfólio de médio prazo é importante estar em moeda forte, é importante estar lá fora, e nós estamos passando por um momento que deixa claro cada vez mais isso, né? Então veja que o nosso real está se desvalorizando, né? E assim, é um caminho que a gente não sabe se vai ter volta, pelo menos agora no curto, médio prazo, é difícil. Então o real está valendo cada vez menos, né? Então é importante você ter um pouco de investimento lá fora.
E aí eu queria até responder uma pergunta que fizeram aqui sobre diversificação. Sim, há uma expressão no mercado que o último almoço grátis que existe é a diversificação, tá? Então é importante a diversificação, porque veja, vamos até usar um exemplo recente, né? Pandemia. As pessoas não conseguiam, não conseguem até agora, né? Dimensionar qual que é o tamanho do estrago que isso vai acontecer em termos econômicos, né? É claro que nós estamos acompanhando a evolução das coisas, mas veja, se você investisse só em ação, olha o que aconteceu, né? No mês de março. Então, e você precisa desse dinheiro para você trocar de carro daqui 2 anos. Não é uma boa, né? Seu dinheiro teve uma queda de 30%. Então você tem que tomar cuidado, você tem que diversificar. Porque enquanto as suas ações caíram, se você tivesse investimento em dólar, em ouro, a sua carteira teria se equilibrado, a sua perda teria sido menor. Então, por isso a importância de, nessa terceira caixinha do médio prazo, você pensar num investimento diversificado com exposição ao mercado internacional também. Beleza? Notado. Tá certo. Olha só, como você comentou, né, que a gente tem um público bem heterogêneo aqui, eu gostaria até, não sei se o Thiago está online, né, queria agradecer. Ontem a gente bateu um papo e ele me deu uma sugestão bem bacana. Pessoal, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Algumas pessoas que ainda têm o hábito de poupar, essas pessoas elas ainda acreditam que a poupança é um local adequado para se colocar o dinheiro. E se eu for tirar o dinheiro da poupança, onde eu vou colocar isso, né? Então vamos lá, pessoal. O que é investir na poupança? Investir na poupança é você emprestar o dinheiro para um banco. Então olha só, você está emprestando um dinheiro para o banco, correndo o risco desse banco quebrar, porque o banco pode quebrar. É lógico, se você coloca numa poupança, vai dos grandes 5 bancos que nós temos, a chance dele quebrar é praticamente zero, né? Mas existe. Mas você está emprestando dinheiro para um banco. O que esse banco faz? Ele pega esse dinheiro que você emprestou e ele empresta esse dinheiro para quem? Para o governo, para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil vai quebrar? Não vai quebrar, porque ele tem a maquininha de fazer dinheiro, né? Se precisar, ele vai lá e imprime mais dinheiro. É claro que isso vai ter consequências depois na economia, mas ele imprime dinheiro e paga as dívidas dele. Então veja, você empresta para o banco pega seu dinheiro e empresta para o governo. E é claro que o banco vai ganhar dinheiro em cima de você. Então, em termos atuais, hoje, nós estamos gravando essa live, a taxa Selic, que é a taxa que vai estipular qual que vai ser o retorno quando você empresta o dinheiro para o governo. Então o banco pegou o seu dinheiro e emprestou para o governo e está ganhando 3%. Sabe quanto o banco vai te pagar na poupança hoje? Ele paga 70% do que a Selic está. O banco vai te pagar algo em torno de 2,1% para você. Então você emprestou um dinheiro para o banco, pôs na poupança. O banco vai te pagar 2,1% ao ano. E o banco emprestou esse seu dinheiro para o governo, que está pagando 3% para ele. Então o banco está ganhando dinheiro em cima de você. Eu sei que não é novidade para ninguém que o banco ganha dinheiro em cima das pessoas. Mas eu queria que vocês soubessem que vocês podem emprestar dinheiro diretamente para o governo. Como? Através da plataforma do Tesouro Direto, que foi uma pergunta que foi feita, né? Então, o Tesouro Direto é uma forma de você emprestar dinheiro para o governo, de você se tornar credor do governo. Tudo bem? Só uma observação que eu fiz no comentário, né? Por que eu falei que hoje a poupança está dando um retorno negativo? Você está perdendo dinheiro na poupança. Porque se você está falando de um retorno de 2,1% ao ano, e você tem uma inflação estimada por volta de 2,5%, o seu retorno está abaixo da inflação.
Portanto, o seu poder de compra vai diminuir com o tempo. Porque a inflação é isso, né? Inflação é o preço das coisas, de uma maneira mais simples, né? Então, se você colocou 10 mil lá, daqui um ano você vai tirar, pode ser que esse 10 mil tenha aumentado para você, né? Tenha virado 10.200 reais. Tudo bem. Só que você não compra mais as mesmas coisas que você comprava antes com esses 10.200 reais. Então você perdeu poder de compra com esse dinheiro na poupança. Então por isso que a poupança está dando um retorno negativo no momento. E a tendência é piorar, viu, pessoal? Porque o mercado espera que haja mais um corte na taxa de juros, na taxa Selic, e que caia por volta de 2,5% a 2,25% ao ano. Ou seja, o rendimento da poupança vai ser menos de 2% ao ano. Então fica ligado, né? Você pode acessar direto o Tesouro Direto. Basta você se cadastrar em uma corretora. E aí eu gostaria de tirar esse segundo dilema, né? Às vezes as pessoas elas ficam preocupadas, né? Poxa, eu vou me cadastrar numa corretora, mas o que que é isso, né? O que que é essa corretora? Ela vai pegar meu dinheiro, vai levar esse dinheiro embora? Então, pessoal, a corretora, O nível de confiança disso. isso, é lógico, né? Pessoal, a gente tem que procurar corretoras que tenham credibilidade no mercado, né? Que já trabalhem há alguns anos no mercado. Existe gente que tenta ser oportunista e ganhar e aplicar golpes? Existem, né? Mas cuidado. E também existem corretoras muito tradicionais, né? Você pega, eu posso mencionar algumas aqui para vocês. Vocês têm, acho que a maior corretora que nós temos é a XP Investimentos. A XP foi comprada, 49% dela foi comprada pelo Itaú. Então a XP pertence ao Itaú hoje. Você tem a Isinvest, você tem a Vitrio, você tem uma série de corretoras que são sérias. Elas vão ser simplesmente um intermediário seu. Um intermediário entre você e o governo. Para você comprar o título do Tesouro, você vai acessar através de uma corretora. E aí você compra lá no Tesouro. Tudo bem? Então ela é só um intermediário para você. Beleza? Excelente. O que mais que a gente tem de pergunta aí, Gabriel? Nós temos aí aproximadamente mais uns 12, 13 minutos de live. Então é a hora de decidir se nós vamos para essas perguntas ou se você vai mais um pouco de conteúdo aí. Pessoal, o que vocês querem saber? Eu creio que está muito didático e algumas perguntas que aconteceram durante a live, durante o conteúdo, você conseguiu ir respondendo, né? Eu tenho uma aqui enquanto o pessoal pensa em outras perguntas. O Tesouro Direto é a quarta caixinha das quatro, então? Você falou a reserva de emergência, aposentadoria, investimento de médio prazo e o quarto é o Tesouro. Na verdade, assim, quando eu falei do quarto, o quarto, na verdade, é o tipo de investimento, né? Então, seria aquela parte do investimento no exterior, Tá. que é, na verdade, para atender a terceira caixinha, que é de médio prazo, tá? Então, vamos lá, ó. Tem umas perguntas aqui, ó, e eu gostaria até de aproveitar e falar uma coisa. O tesouro, o investimento no tesouro, ele pode ser para atender a sua reserva de emergência. Por quê? Dentro do Tesouro Direto, e aqui a gente não vai ter tempo de esmiuçar, de detalhar isso, existem vários tipos de investimento dentro do Tesouro Direto. Se você estiver procurando acessar o Tesouro Direto para suprir a sua reserva de emergência, o investimento que você tem que procurar lá dentro é o Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic, ele vai te garantir uma rentabilidade diária. Todo dia o seu dinheiro vai ser corrigido um pouquinho, que é uma diferença da poupança também, né? Porque a poupança ela tem o dia do aniversário, né? Então você só vai ter o seu dinheiro corrigido se você esperar chegar o dia do mês que é o aniversário. Se você sacar antes, o seu dinheiro não foi corrigido. Enquanto o Tesouro Selic, ele corrige todos os dias o seu dinheiro. Como funciona se você precisar resgatar? Você vai entrar na corretora, vai pedir o resgate
em D mais um, ou seja, um dia depois que você pedir, esse dinheiro vai estar disponível na sua corretora para você resgatar. E aí eu gostaria de fazer uma observação legal. Existe algo melhor do que você investir diretamente no Tesouro Selic para a sua reserva de emergência. E aí a pergunta que a Renata fez, né? Existem fundos de investimento que estão disponíveis em algumas plataformas que eles te dão um retorno D mais zero. Ou seja, você consegue resgatar esse dinheiro no mesmo dia que você pediu o resgate com a correção do Tesouro Selic. Por quê? Porque esses fundos de investimento, eles captam o dinheiro dos clientes e eles investem no Tesouro Direto. Só que como eles são muito grandes, eles conseguem ter uma liquidez diária. O único cuidado que eu peço que vocês tomem, procurem fundos de investimentos que investam então no Tesouro Selic, mas que cobrem uma taxa de administração igual a zero. Ou seja, que não cobrem taxa de administração. Tudo bem? Porque existem ainda muitos fundos de investimento que cobram taxa de administração, que às vezes as pessoas nem sabem que existe essa taxa de administração, né? E às vezes essa taxa de administração é tão alta que faz com que o seu retorno fique negativo, tá bom? Então tome cuidado com relação a isso. Muito bom. Temos diversas perguntas aqui, né? Eu tinha dado uma congelada nos comentários aqui, eu não vi, que entrou mais um monte de pergunta. Queria mandar um abraço aí pro Tramontini, é um grande colega aí, investidor. Obrigado pela presença. A gente precisa mandar um abraço para muita gente bacana que entrou na live aqui, hein? Excelente. Inclusive, pessoal, já foi dada a dica aí, ó, Felipe Souza. Quem quiser mais uma dessas, a gente pode negociar com o professor Carlos Trigo para ver a possibilidade de entrar mais profundamente nesses temas que vocês estão solicitando aí. Temos interesse em atendê-los. Gabriel, eu queria uma atenção especial aqui responder a pergunta da Lígia Sanjuja, um beijo no coração, uma pergunta muito bacana. Qual que é o mínimo para investir no Tesouro Direto, né? Olha só, nós temos investimentos a partir, nós não, né? O governo possibilita investimentos a partir de R$30. Então, vamos até tirar aquele dilema, né? Aquele estigma de que só pode investir quem é rico, né? Só quem tem dinheiro que pode, quem é muito rico que pode investir. Não, o investimento tem se tornado uma coisa muito acessível e democrática. Então, a partir de R$30, você consegue investir direto no Tesouro Direto. Esses fundos que eu estou mencionando, às vezes você consegue a partir de R$100, você consegue investir nesses fundos. Então, é uma coisa que está sendo cada vez mais acessível, tá? Tem mais uma pergunta aqui que a Priscila fez. Invisto ou quito minhas dívidas? Excelente pergunta, né? O que a gente tem que fazer para responder essa pergunta? É sempre comparar taxa de juros. Qual que é a taxa de juros que está correndo contra você? Ah, eu tenho uma dívida que corre contra 10% ao ano. Bom, se for uma dívida no cartão de crédito ou no cheque especial, com certeza quita a dívida. Porque é impossível o investimento render mais que isso. É humanamente impossível. Agora, se você tem uma dívida, por exemplo, de repente um financiamento imobiliário, que você fez um contrato, que você tem uma taxa de juros que ela te dá 7%, você tem que pagar 7% ao ano. Mas você consegue, com o seu investimento, de repente, você tem um investimento que você consegue 15% de retorno ao ano. Bom, então, vale a pena você deixar o seu dinheiro rendendo 15% ao ano e pagando uma dívida que te custa 7%. Você está ganhando dinheiro em cima disso. Tá bom? Então, sempre preste atenção nisso. Ô, Gabriel, eu queria só falar daqueles 2 investimentos que as pessoas não podem deixar de ter, hein, antes de encerrar a live, hein? Beleza. Então, posso dar um recado também aqui, enquanto a galera espera esse conhecimento? Claro. Já tomei até uma dura aqui da chefe das mídias sociais, da Sara.
Ela falou, Gabriel, vê seu WhatsApp, porque ela tá mandando eu dar os recados aqui, ó. Olha lá, Gabriel, vê seu WhatsApp. Então, ó, Cal, qual que é seu Insta pro pessoal te seguir? Olha só, hein? Queria agradecer a minha esposa, né, Keila, que fez o meu Insta, que não, eu não tinha Insta, pessoal. Mas eu resolvi fazer o Insta só para colocar informações de investimento para vocês e um outro tipo de informação, que é um outro serviço que eu faço. Então, investimento, o Insta é Carlos F underline Trigo. Carlos F Põe, underline Trigo. põe aí, Keila, pro pessoal seguir. Joga aí na live aí pra galera. Ah, então, outras informações que foram solicitadas aqui. O Passo 1 está fazendo, nesse momento, cerca de 2 lives por semana, temas diversos. Nós tivemos uma live recente sobre como fazer material EAD para os professores que têm tido esse desafio hoje, né? Nós vamos ter também, tivemos uma sobre aleitamento materno e nós vamos ter algumas outras lives. Então fique ligado aí, ó, siga por favor aí Passo um Araraquara, Passo um São Paulo, Passo um Bauru, Passo um Ribeirão, Passo um Piracicaba. Se alguém puder colocar aí pra gente. Que mais? E aí, quem sabe a gente consegue uma outra live com o Cal aí pra seguir esse assunto. E novidade fresquinha, a gente vai depois subir essa live pro YouTube. E aí a Opa, gente sobe no YouTube do Passo 1, do Instituto Passo 1. Vamos tentar responder essas outras perguntas no Insta, aí como está dizendo aquela. E aí a gente compartilha para vocês terem acesso ou para mandar para algumas pessoas que vocês acreditem que precisem desse conteúdo. E tem algumas perguntas que você quer responder ainda, né, Cal? Que ainda dá tempo. Vamos tentando. desculpa, pessoal. Eu queria Não, na aproveitar e verdade, fazer os agradecimentos também, vai, que você fez vários. Queria agradecer a nossa equipe que divulga tanto, a Sara em especial que cuida dessa parte aí, que está remodelando as mídias sociais e como a gente levar conhecimento para o pessoal do Passon. Os grandes amigos que entraram aí, familiares, diversas pessoas tão importantes na nossa vida. Um abraço para vocês, para minha família também. É isso aí. show de bola. Vamos mais um pouco. Então aí, para fechar, eu queria fazer dois comentários, pessoal. Hoje, com a atual situação que o país está passando economicamente, o investimento que você não pode deixar de ter para a sua carteira atualmente é investir em ouro, mas um ouro sem hedge. O que é isso? Um ouro com exposição a dólar, tá bom? Então, quando você for procurar um fundo de ouro para você investir, você pode investir através de fundos de ouro. Existem fundos de ouro com proteção. Não é esse que você quer o fundo de ouro sem proteção, porque, veja só, né? Hoje o dólar subiu 2% e o ouro subiu 2%. Então, quem tinha o ouro com exposição a dólar, praticamente 4% de alta, tudo bem? Então, por quê, né? Porque a tendência é que no curto prazo, né, lógico que a gente tudo pode mudar, mas a tendência pela situação atual é que o real continue se desvalorizando, portanto o ouro continue, ou o dólar continue se valorizando. Só que o dólar é o seguro do real. E o que é o seguro do dólar? É o ouro, pessoal. Então, é o seguro do dólar, é o ouro. Então, tenha um pouquinho de dinheiro investido em ouro sem hedge. Tá? O Felipe aí colocou, obrigado, é isso mesmo, é sem o hedge. E por fim, hoje inclusive é uma data especial, hoje e amanhã, nós estamos tendo um evento que ocorre a cada 4 anos no mercado, e aí é um mercado bem moderno, tá? Que é o mercado de criptomoedas. Inclusive, meu grande amigo Myron aí é um grande trader de criptomoedas. Mas aqui eu queria deixar claro que hoje e amanhã nós estamos tendo o, o halving, né, do Bitcoin. A ideia não é nem ficar explicando o que é isso, mas você diminui pela metade a, a oferta de Bitcoin, portanto, como a demanda continua sendo imensa, a tendência é os últimos 2 halvings que nós tivemos em 2016
em 2012 foi quando o Bitcoin deu aquela subida maravilhosa de 2000%, por exemplo.